Que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um de vocês. Amém? Então, meu nome é Pastora Cida. Foi fraco. Meu nome é Cida. Muito bem. Eu sou a esposa do pastor Adão, né? E é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para prestar culto ao Senhor nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao nosso Criador. E nessa noite que o Senhor preparou para nós, como o pastor falou, a gente marcou várias vezes, mas o Senhor preparou esse dia para a gente adorar Ele aqui. Então nós vamos prestar culto ao Senhor, vamos adorar com os cânticos, com as nossas vidas, vamos prestar culto com a oração. Então Ele vai ser glorificado, amém? E nós vamos prestar o culto a Ele com a melhor forma de adoração a Ele, que é com as nossas vidas. Nós fomos criados por Ele e para Ele, amém? E nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 134. Salmo 134. Esse é o menor salmo da Bíblia. Salmo 134. Ele é só 3 versículos, tá bom? Tô ouvindo ainda as folhazinhas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer essa leitura. Vamos ficar de pé. A palavra de Deus diz: louvem, venham e louvem a Deus o Senhor, todos os seus servos, todos os que de noite servem no seu templo. Levantem as mãos em oração no templo e louve o Senhor. Que de Jerusalém o Senhor Deus, que fez os céus e a terra, abençoe vocês. Amém? Nessa noite a gente possa louvar com as mãos levantadas, que você tenha liberdade de levantar, de cantar, de dançar na presença de Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Vou chamar a irmã Reizinha para fazer uma oração. Essa irmã Reizinha. Boa noite, a graça e a paz. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, Paizinho querido, grande é o Senhor, Pai, o teu amor e a tua misericórdia. Estamos aqui, Paizinho, reunidos no teu santo nome, Pai, nessa noite, Pai, para te adorar e te glorificar, Pai, porque o Senhor é digno, Pai, de toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai. Estamos aqui para exaltar o teu nome, Pai, nome sobre todo nome, Pai. E diante do Senhor, Pai, nós nos colocamos, Pai, com os nossos corações agradecidos, Pai, pela vida do irmão Júnior, Pai, que hoje, Pai, decidiu fazer esse culto em ação de graças, Pai, em adoração a Ti, Pai, por tudo que o Senhor fez para a vida dele, Pai. E nós estamos aqui agradecidos, Pai, pela vida dele, Pai, pela vida de cada um, Pai, que hoje escolheu estar aqui, Pai. Muitos, Pai, eram os lugares, Pai, que nós poderíamos estar, Pai, mas nós escolhemos a melhor parte, Pai, estar na Tua presença, Pai. E eu peço, Senhor, nessa noite, Pai, que o Senhor, Pai, possa, Pai, tocar em cada um, Pai, que escolheu estar aqui hoje, Pai. Que somente a Tua presença venha reinar neste local, Pai. Que tudo que for contrário à Tua vontade, Pai, possa bater em retirada, Pai.
Que nós estejamos com os nossos corações e ouvidos atentos, Pai, à Tua voz nessa noite, Pai. Que nós não venhamos sair daqui, Pai, da mesma forma que nós entramos, Pai. Mas que nós possamos nos permitir, Pai, sentir o Teu toque. Ouvir a Tua voz, Pai, que é doce e suave, Pai. Fala com cada um de nós, Pai, não o que nós queremos ouvir, Pai, mas o que o Senhor tem para falar para cada um de nós nessa noite, Pai. Eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor vai fazer, Pai. Eu creio, Pai, que nessa noite, Pai, será uma noite, Pai, de salvação, Pai. Nós declaramos, Pai, será uma noite, Pai, do sobrenatural do Senhor, Pai. Então começa, Pai, a agir nesse momento, Pai. Começa a tocar, Pai, em cada vida, Pai, que hoje está aqui, Pai. Faz o Teu mover, Pai, o Teu querer, Pai. Nós estamos aqui, Pai, abertos para receber o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Então nos prepara, Pai, e abençoa esse momento, Pai, porque tudo aqui, Pai, não é para engrandecer homens, Pai, é para engrandecer o Teu nome, Pai. Somente o Senhor, Pai, que é grande, Pai, que é soberano, que é majestoso, Pai. Então recebe a nossa adoração nessa noite, Pai. Que nós possamos dar o nosso melhor para Ti, Pai. Somente para o Senhor, Pai. Que nós possamos declarar a Tua grandeza, a Tua majestade nessa noite, Pai. Assim nós te oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos louvar o Senhor. Os levitas. Boa noite a todos, a graça e a paz. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Boa noite a todos, graça e paz. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós.
amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. Perdido em tua liberdade, esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade, esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Boa noite, igreja, graças e paz a todos. Vamos continuar no mesmo espírito de adoração ao Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar,
de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Graça e paz, igreja. Eu te convido a continuar adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Continue, feche seus olhos em adoração ao Senhor. E continue orando a Ele. Eu não sei o que é que você veio nessa noite apresentar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas eu quero te dizer que antes mesmo de você chegar aqui, o Espírito Santo já estava aqui te esperando. Aquele que excede a paz, aquele que excede o amor, aquele que derrama a bondade, a paciência. Então, Pai, que nessa noite o Senhor possa, Paizinho, falar com cada um. Que o Senhor possa fazer o teu milagre nessa noite. Que em meio ao louvor as cadeias possam ser quebradas, Paizinho. No mundo espiritual. Pois no mundo espiritual a batalha é grande. Mas para ti não é grande demais.
porque para ti nada é impossível, Pai, para aqueles que crê, Senhor. E nós cremos nessa noite que o Senhor está agindo. A tua bondade é grande, o teu amor é grande para conosco. O Senhor enviou o teu Filho, o único Filho, por amor a nós, Paizinho. Então nós acreditamos que Jesus suportou por amor a nós. Ele não desistiu da gente, Ele não desiste de você, Ele não desiste da tua família. Ele não desiste dos seus. Deus tem o mais sobre a tua vida nessa noite. Abra o teu coração, abre a tua boca essa noite. Todo ser que respira, adore ao Senhor, Ele diz. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira. Oh, Deus da glória, Tu és bem-vindo, Senhor. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare. Declare a fidelidade dele, que é todo o tempo ele é fiel, querido. Declare nessa noite. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Desde que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, né? Ele marcou esse encontro conosco. Você crê nisso? Amém, por isso. Agora eu quero pedir para vocês, eu não quero ver ninguém sentado, tá bom? Eu vou cantar uma música agora aqui e nós vamos abraçar a pessoa que está do seu lado, dizer para ela o quanto Jesus ama ela. Pode fazer isso? Se você não conhece essa pessoa, melhor ainda. Vamos lá. Glória a Deus.
Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, junto lado a lado, andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Tua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Diga para seu irmão agora. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Foi só um ensaio, agora é valendo, vamos lá. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Diga pro seu irmão aí. Juntos lado a lado, andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Diga de novo. Somos um no amor de Jesus. Ainda tem gente agarradinha aí. Glória a Deus. Sentiu o calor do seu irmão aí? Agora você imagina lá no céu, que não tem pecado, não tem que trabalhar, não tem esse calor da menopausa, né, irmã Joana? Né? Você imagina lá no céu. Então, nós vamos continuar louvando a Deus, amém? Vocês querem mais louvor? São dois. São dois. Nós vamos cantar uma música agora. Ela diz assim, essa música: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Preste atenção, o que você vai cantar. Você vai pedir para o Senhor Jesus voltar. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Eu quero que vocês me ajudem, tá? Me ajudem, porque tá só numa caixa de som, tá só, não tem retorno. Então me ajudem. Amém? Vocês estão avexados para ir para casa? Não. Eu não. Eu vou passar a noite toda adorando o Senhor aqui. É. Vamos lá, eu quero ver os fôlegos de vocês agora, quero saber. Canta com o coração, irmão. Levanta tua mão, glorifica esse Deus que está aqui, amém? Vamos dar o melhor para Ele hoje? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Tá bonito o coral. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Ó o coral, ó.
Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. E esse dia vai chegar, faça sol ou faça chuva, esse dia vai chegar. Não importa se você não estará nesse dia, mas ele vai chegar. Então enquanto ele não chega, nós vamos declarar: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, vem. Quando você diz vem, você está dizendo eu estou preparado, amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Só vocês agora, vamos. Todos agora juntos, ó, o coral, ó. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só vocês agora, vamos lá. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja. Vem que nós estamos esperando. O Senhor disse que vinha no piscar de olhos. Cuidado para não estar dormindo quando ele chegar. Que ele disse que vem como ladrão na calada da noite. Então vem, vamos declarar agora: Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos declarar. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só o coral agora, vai. Imagine no céu como é. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Continua cantando, igreja. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E para encerrar, vamos lá, para vocês. Bendito seja o nome do Senhor, amém?
Eu acho que ele merece uma salva de palmas aí, né? Vocês querem mais? Certeza? Quem sonha aí, gente? Oséia disse que nos últimos dias ia derramar o seu espírito sobre toda a carne. Ele disse que os jovens, os velhos, os escravos, todos iam receber. Os mancebos, que são jovens, iam sonhar, né? Os idosos iam profetizar. Então nós vamos cantar agora que o sonho de Deus, ele é maior do que o nosso. Amém? Está baixo esse som. Cante comigo assim, ó. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Amém? Vamos lá, foi só um ensaio, vamos lá. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Agora todo mundo na junto. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredite, vamos lá. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito.
Acredite, meu irmão, vamos lá. Acredite, acredite. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. Eu não sei o tamanho da tua luta. Eu não sei o tamanho do teu gigante. Mas Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer te usar grandemente. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse local aqui vai ser um local do Senhor, onde Ele vai habitar. Vai ser local onde vidas vão ser resgatadas. Vai ser local onde a cura vai acontecer. Vai ser um local onde vai ter libertação, gente. Porque Deus plantou isso no nosso coração. E a gente investiu e vai investir. Então eu acredito que o sonho de Deus é maior do que o meu, maior do que o de vocês, amém? Então a gente vai começar um trabalho aqui, como eu já falei, para alguns que eu vim visitar hoje de manhã, mas nossos irmãos. E esse trabalho que nós vamos fazer não é nada de novidade. Foi assim que a igreja começou. Foi assim que a igreja cresceu. Quando a igreja, Atos 11:46 ou é 11:36, que diz assim, ó, em Antioquia, confira por mim aí, 11:46 ou é 11:36. Em Antioquia, os cristãos foram reconhecidos pela primeira vez como igreja. Atos 11:36 ou 46, ele diz, foi em Antioquia, que os cristãos foram reconhecidos pela primeira vez como igreja. Então, aqueles irmãos, eles não tinham templo, eles não tinham igreja, eles eram perseguidos, eles se reuniam de casa em casa, eles se reuniam no local aonde cediam para eles, era no cenáculo, era em cima, era numa área livre dessa, era escondida com medo do Império Romano, e aqueles irmãos, eles se reuniam. O que nós vamos fazer aqui é um PG, um GM, aliás. GM quer dizer Grupo Multiplicador. A gente vai começar nessa casa, 11:26. A gente vai começar nessa casa, mas não vai ficar só nessa. Quando a gente multiplicar esse grupo, a gente vai para outras casas, e daqui um dia a igreja está espalhada em várias casas. É isso que Deus quer fazer aqui. E é isso que eu acredito, porque Ele quer usar cada um de nós. Do jeito que você é, com a sua timidez, ou com a sua elocução, Ele quer fazer, Ele quer restaurar, Ele quer fazer desse local um local de habitação dEle. Eu dou graças a Deus pelo irmão Júnior e pela nossa vice-prefeita, né? Que ela cedeu esse ambiente. Ela gosta, ela já foi vários cultos com a gente. E ela queria estar aqui hoje. Não deu para ela vir. Mas hoje nós vamos falar de comunidade da fé em ação. Que aquela igreja começou lá em Atos 2. Aqueles irmãos se reuniam de casa em casa, partiam o pão, dividiam o que tinha, vendia terreno e colocava na obra. É assim que começou a igreja. Começa o nome, irmã? Cleide, né? Leide. A irmã Leide estava me dizendo que ela está em Filadélfia, né, irmã? Mas está com um ano que não se congregava, né, irmão? E ela disse que orava para acontecer um mover desse. E está aqui, aconteceu. Quantas pessoas como a senhora não oraram? Nós
Oramos por isso também. A nossa meta é chegar até no meio do ano de 2026 com 20 GM, 20 casas, trabalhando todas as quinta-feiras como igreja, pregando a palavra, orando por cura, fazendo o que Deus quer que a gente faça. Porque a gente não pode ficar só naquele templo lá, debaixo de 4 paredes, não. A palavra igreja quer dizer eclesia, ou eclésia. Quer dizer, chamados para fora. Nós, como igreja, fomos chamados para fora. Não foi para ficar em 4 paredes. Porque é muito fácil a gente estar só na igreja, todos os dias, os irmãos conhecem as mesmas caras. É muito fácil. Agora, quando nós somos chamados para fora, aí vem o desafio, vem as lutas, vem as dificuldades. Mas é isso que Deus quer. Quando Jesus ressuscitou, todo discípulo estava acuado dentro de um quarto trancado, com medo do Império Romano. Jesus entra do nada, gente. Ele entra de porta fechada. A Bíblia diz que estava fechada as portas, janela. E ele entra ali como se fosse um fantasma. Mas ele entrou glorificado. E aí ele entra e diz para ele assim: Pai seja convosco. Você imagina a situação do discípulo, acuado com medo do Império Romano. De repente Jesus entra e diz assim: Paz seja convosco. E ele vai e ele sopra o seu espírito sobre aquele discípulo, assim: recebam o meu espírito. Até então o discípulo não tinha recebido o Espírito Santo. E aí a gente tem que compartilhar esse Espírito Santo. A gente tem vivido isso e a gente precisa compartilhar. Então hoje nós vamos falar de comunidade da fé em ação. Essa comunidade aqui, ela precisa viver fé e ação. Certo? Nós precisamos trabalhar esse... É muito grande aqui. Deixa eu ver quem foi que me disse que ia lá no Bom Passado. O senhor, né? Sábado que vem tá marcado. Nós vamos lá no... Comunidade grande, né? Trazer esse povo lá pra cá. Já tentamos no Chico Antônio, fizemos. Aí depois o pessoal não quiseram, porque a gente tá numa casa e a casa disse: eu não quero mais receber vocês. Aí a gente tem que ir pra outra. Fomos bem aqui pro Deus da Vida também. E a gente começou o trabalho, mas disseram: não dá não, a gente vai dar um tempo. Mas aqui eu creio que vai ser diferente. Tá? Eu creio que vai ser diferente, porque eu vejo, as visitas que eu fiz hoje, eu vi muita sede das pessoas. Eu vi no olhar dessas pessoas sede desse Jesus que vive e que reina e que disse que vinha buscar a igreja dele. Mas nós precisamos compartilhar esse amor de Cristo com as pessoas que não conhecem. Nós chegamos hoje num momento de triste, um momento de enterro, né? Onde uma pessoa faleceu e foi enterrada hoje. Mas esse Deus que nos mandou para cá é o mesmo Deus que vai dar consolo para essa família. É o mesmo Deus que vai dar esperança. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos 2. Vamos ler do 42 ao 47, mas eu vou trabalhar o 42. Mas vamos ler até o 47. Diz assim, o 42, ó. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. 45. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Vamos orar? Pai, nós estamos começando esse trabalho aqui. Aqui nós declaramos que é um pedacinho do céu. Aqui nós declaramos que o Senhor irá reinar aqui.
Aqui nós declaramos e não aceitamos a enfermidade derrotar pessoas, a opressão do maligno levar gerações, nós não aceitamos, Senhor. Então nós vamos estar com o Senhor aqui. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos capacite. Coloca a tua armadura, Senhor, o capacete da salvação, para que os dados inflamados, as setas malignas do inimigo, não atinjam nossa mente. Coloca a couraça da justiça sobre nós, Senhor, para que nós sejamos justificados por Ti todos os dias. Nos dá o cinturão da verdade, Senhor, para que nós não andamos em mentira, andamos na verdade, porque o Senhor diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, coloca sobre nós o sapato do Evangelho para que nos dê prontidão para marchar, para anunciar a Tua palavra. Se nós tivermos calçado bem firme com os pés, nada vai atingir nossos pés. Então nos dá também o escudo da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nos dá uma arma essas armas que eu falei, tudinho são armas de defesa. Mas nós teremos uma arma de ataque. Essa arma de ataque eu peço ao Senhor, a espada do Espírito. É ela que ataca, é ela que entra no reino das trevas, é ela que incomoda Satanás e todos os seus demônios, é ela que incomoda o inferno e ele não está animado nesse momento. Mas eu peço ao Senhor agora, nesse momento, tem anjos aqui, mas eu peço que o Senhor mande mais anjos, Senhor, anjos de cura e anjos de libertação. Começa a tocar nessas pessoas, Senhor, agora. E pessoas nessa noite vão ser curadas. Pessoas nessa noite elas vão ser libertas. Porque o Senhor está aqui. O Senhor disse que viria com nós. E o Senhor disse que nós ia pisar em serpente, em fogo, na água. E nada iria nos atingir. Então, Senhor, no nome de Jesus de Nazaré, só o Senhor tem a liberdade nessa noite de mudar o quadro, a situação, mudar os pensamentos, tirar pessoas da cova, do fundo do poço. É em nome de Jesus. Eu já repreendo todo o mal. Todo o mal. Não fique aqui. Saia em nome de Jesus. Eu te ordeno em nome de Jesus. E o Senhor vai trazendo a paz. O Senhor já começa a trazer a paz aqui nesse ambiente. A paz do Senhor já começa a agir aqui. Pessoas vão sentir o fluir do Espírito Santo. Pessoas vão sentir o calor do Espírito Santo. Pessoas vão sentir o fogo sobre as mãos, fogo sobre os pés. Pessoas vão sair daqui transformadas pelo Teu poder, pela Tua honra e pela Tua glória, Senhor. Continua falando conosco. Continua falando com essas crianças, Senhor. Batiza essas crianças com o Espírito Santo. Batize nós, adultos, com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória seja dada somente a Ti. Amém? Então aquela primeira comunidade cristã, ela se reunia em casa, gente. Começou em casa. Começou de 2 em 2 indo para a obra. Chegou a 72. Primeira pregação de Pedro, se converteu quase 3.000 pessoas. Segunda pregação de Pedro já foi quase 5.000. E aí foi aumentando. E nós estamos hoje aqui porque alguém um dia orou por nós. Nós estamos aqui porque pessoas dobraram o joelho por nós. Tem pessoas que oram por nós lá nos Estados Unidos, gente, pela obra, a nossa obra aqui. Tem pessoas que oram por nós lá. Tem pessoas que contribuem de lá para nós. Então, a igreja ela começou assim, de casa em casa. Lá em Teresina nós temos quase mais de 80 GM. Uma igreja de 1.200 pessoas no culto, de 500 membros, batizados, dizimistas, mas tem 1.200 pessoas congregadas. Então é a igreja que tem crescido. Tem crescido tanto que ela já comprou 2 casas ao lado. Aquele carro ali foi um presente que nós ganhamos. O Estado deu para nós. Oramos 21 dias, depois oramos mais 40. Tomaram de nós 3 vezes, mas como Deus disse que ia dar para nós, terminou voltando. Eu até gravei a placa quando eu vi ela a primeira vez. E quando eu fui receber era a mesma placa. Mas tentaram tirar 3 vezes de nós. Tá? Então ali foi um presente de Deus, gente. Tá? Um presente de Deus. Então a gente vai começar esse trabalho de célula. E a gente vai ver o benefício das células, que é a mesma coisa de GM, a mesma coisa de PG. Tá? Nós vamos usar a sigla mesmo GM. Tá certo? Que é o que a gente usa, que é Grupo Multiplicador. Vai começar com essa quantidade de pessoas,
Mas quando chegar a um certo limite, ela vai ter que multiplicar a célula. Não é dividir, gente, é multiplicar. Em vez de abrir uma, ter só uma, vai abrir duas, três. Tá certo? Vocês creem nisso? Então, qual era o benefício daquelas células da primeira igreja? Qual era o benefício que eles tinham? A comunhão, gente. Eles tinham comunhão. Nada, gente, nada era de ninguém. Os irmãos vendiam propriedade e dividiam com quem tinha menos. Ele não queria nem saber se o dinheiro dele ia faltar. Você imagina, gente, aquela igreja? Essa igreja que Jesus quer hoje também. Então a importância de estar em comunidade, de apoiar uns aos outros. Às vezes eu estou lá em Teresina e disse, irmão, como é que tá? Não, eu estou um mês sem ir para a igreja. Meu irmão, tu é um pedaço desse corpo, tu é um membro desse corpo. Tu passa um mês sem ir, esse corpo vai adoecer. Às vezes eu chego lá terça-feira e disse, pô, eu tava com saudade de ti. Pois é, irmão, só posso vir terça. Final de semana eu estou lá na obra. Aí me abraça, diz que estão orando por mim. Aquilo ali, quando eu saio de lá, eu saio fortalecido, gente. Isso que é a igreja. A comunhão, o partir do pão. Sabe qual é outro benefício que aquela igreja recebeu, gente? Crescimento espiritual, maturidade. Porque eles não tinham egoísmo. Nada era de ninguém. Eles falavam a mesma linguagem. Certo? Eles estavam juntos em oração. Então eles receberam isso aí, comunhão, crescimento espiritual, estudo da palavra. Eles tinham oportunidade de fazer discipulado, aprendizado mútuo, evangelismo. Tudo isso foi benefício que eles receberam. Então o papel do GM ou célula é expandir o reino de Deus. Não é ficar aqui e se acostumar a 6 meses com a mesma quantidade de pessoas, é expandir. É isso. Quando ela chegar a um certo período, ela tem que multiplicar. Então, com pequenos grupos, pequenas reuniões, nós podemos levar grandes pessoas à transformação. Porque Deus quer usar cada um de vocês. Cada um de vocês. Não se sinta pequeno, não se sinta inferior. Você é filho do rei. Tem uma coroa lhe esperando na glória. Tem uma roupa para você vestir, que vai ser transfigurado quando Jesus voltar. Essa semana eu fiquei preocupado com o irmão, que ele disse, quando ele me via de bermuda na rua, ele achava que eu ia perder alguma coisa. E aí ele disse assim, irmão, tem que estar preparado, porque qualquer hora Jesus vai voltar. Disse, irmão, quando Jesus voltar, eu não vou estar com essa bermuda, não. Eu vou subir com uma roupa transfigurada, mais alvo do que a neve, irmão. Essa roupa vai ficar. Ele disse que se você estiver no campo, não volte para pegar bagagem, não volte para pegar uma garrafa de água, não volte para pegar seu pai e sua mãe. Eu acho que ele entendeu o recado. Mas aqui tinha comunhão, gente. Comunhão é isso, é estar na igreja. Não vai morar na igreja não, porque tem crente que quer morar na igreja, não dá certo. Porque tem família, tem que cuidar da família. Mas aqueles irmãos, eles eram tão unidos, gente, tão unidos, que não faltava nada para eles. Não faltava nada. Então a igreja primitiva, ela tinha uma estrutura, e elas tinham muita fé. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que é a doutrina dos apóstolos? Nos ensinamentos dos apóstolos. O que é que eles ensinavam, os apóstolos? Era o mesmo que Cristo ensinava. Era a mesma coisa que Cristo ensinava. Hoje nós vamos estudar como vai ser implantada a célula. Pilares da igreja primitiva que tem que ser atual hoje. Sabe qual era o primeiro pilar daquela igreja? Era a doutrina dos apóstolos. Eram os ensinamentos. Então os primeiros cristãos se dedicavam a esse ensino. Transmitido por quem? Por Jesus. Depois os apóstolos, e os apóstolos iam fazendo mais discípulos, quanto que dava que não, estava uma igreja grande. E hoje nós somos esse discípulo, né? Alguém investiu na nossa vida. E esse ensinamento dos apóstolos era a base do aprendizado de Jesus. Sabe o que diz lá em 2 Timóteo capítulo 3:10?
Diz assim, ó, mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Paulo estava dizendo para um aluno dele chamado Timóteo, um filho na fé. Você tem feito o que eu lhe ensinei? Você tem colocado em prática o que você tem ouvido? Você tem andado na fé? Tem uma pessoa que estava pedindo assim, aumenta minha fé, aumenta minha fé, aumenta minha fé. E ela pedindo, um dia Deus falou para ela, você quer que eu aumente sua fé? Vai estudar a minha palavra. Vai estudar a minha palavra que você vai aumentar a sua fé. E aqueles irmãos, eles estavam lá reunidos, estudando a palavra. Naquele tempo não tinha Bíblia não, era num rolo, um pergaminho. Não tinha a Bíbliazinha organizada como tem hoje não. Tinha que pegar um pergaminho aqui, cada capítulo era um pergaminho daquele. Ele abria aqui, lia, voltava lá e pegava outro. E eles estavam lá, estudando. Aí às vezes a gente vê crente que disse, não, como é que tá? Não, tá ruim. Como é que tá? Não, tô na prova. Não lê a palavra, não faz jejum, não faz campanha de oração. Fala em língua hoje e passa 6 meses sem falar, porque não pratica. Não pratica. Então aqueles irmãos, gente, eles estavam unidos, todos os dias a Bíblia diz. Romanos 12:2 diz assim, ó, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem crente que quer viver uma vida dupla, gente, ou em cima do muro. Tem crente que quando tem um festejo desse aqui, ele se desvia o mês quase todo, porque é o mês quase todo de festa. Quando tem um evento grande, ele se desvia, depois passa, volta para a igreja, aí volta caxingando. Foi. Jesus me pegou. Não dá para viver uma vida dupla, gente. Esses irmãos aqui, eles andavam de casa em casa. Ei, você tá faltando o quê? Tá faltando uma abóbora para botar no feijão. Vou pegar ali. Faltando o quê? Eu não tenho feijão. Vou pegar ali uma mistura para você. Igual como o pessoal antigo faz aqui. Quando chega a Semana Santa, um dá uma abóbora, vem um saco de milho. Um dá um saco de milho, aí vem um feijãozinho ali, já vem de buiado. É assim. Era uma troca mútua. Eles viviam assim, aqueles irmãos. Eles viviam, não faltava não para ele, não sentia falta de nada. E tem crente que é apegado, irmão. É apegado. Não. Chegou a hora de devolver o dízimo no culto, aí tinha um irmãozinho aqui, ele estava mais da esposa. Chegou a hora de dar oferta. Ele puxou uma cera no bolso aqui e era grande, ele botou no bolso. Puxou a outra, era menor. Aí puxava a grande e olhava. Puxava a pequena, a mulher dá uma cotovelada nele, que a mulher é assim. Ela não fala, mas ela age. Dá uma cotovelada nele, sim. Dá a cédula menor, que é que tu quer dar, o teu coração pediu, foi isso. Se tu der a grande, Deus nem recebe. E ele terminou dando. Entendeu? Tem gente que é assim. Aqueles irmãos não eram assim não, gente. Ele não estava nem preocupado se ia faltar amanhã. Gente vendia terreno e dividia com os outros. Onde é que isso aí que faz hoje, gente? Então, a primeira coisa que nós vimos aqui foi a doutrina dos apóstolos. Eles estavam lá aprendendo. Crente tem que ler Bíblia. Crente tem que estudar. Você sabia que um muçulmano, um garoto de 12 anos de idade, ele já tem que saber o Alcorão todinho, que é a Bíblia deles. Com 12 anos de idade, ele tem a obrigação de conhecer a Bíblia todinha. Tem crente que tem 20 anos de idade e nunca leu a Bíblia toda. Nunca leu a Bíblia toda. Mas sabe tudo que passa pelo Instagram, Facebook. Gente, você pega a internet, ela come 1 hora de você ligeiro demais. Naqueles vídeos em curto, naquelas fofocas. Tem gente que nem baixa a pestana. Aqueles irmãos, eles tinham comunhão, gente. Sabe que eles tinham unidade cristã, aqueles irmãos. É o segundo pilar, a comunhão. Havia uma forte união e companheirismo entre os membros da igreja, que compartilhavam tudo que possuíam e se apoiavam mutuamente. Sabe o que é mutuamente? É pensando um no outro.
Pensava um no outro. Lá em Teresina, eu gosto de citar exemplo da minha igreja em Teresina, tá? Lá em Teresina tem um irmão que ele recebeu um carro e botou assim, ó, um presente de Deus, uma frasezinha. Não tem uns carros, não tem? Toda vez que o irmão precisava do carro dele para ir pro médico, não era nem para ir passear, não, era pro médico. Ele disse, eu não posso, acabei de lavar o carro. Eu não posso, tá chovendo, vai lamear tudo. Que presente de Deus é esse, gente? Deus dá, mas também ele toma. Sabia? Então aqueles irmãos, eles tinham comunhão, gente. Eles viviam mutuamente, se preocupavam. Sabe qual foi o terceiro pilar aqui, gente? O partir do pão. Sabe o que é partir do pão, gente? Eles viviam o sacrifício de Cristo. Eles viviam o sacrifício de Cristo. Naquele tempo, a ceia do Senhor era um jantar mesmo, uma mesa grande, colocava jantar mesmo, comida de vários tipos. E eles viviam esse partir do pão. Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz assim, ó: é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. O sacrifício foi feito, gente. O preço foi pago. Esses irmãos, eles viviam o partir do pão. E amanhã nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor lá na igreja. Então ele vivia o sacrifício do Senhor. Mateus 20, 28 diz assim, ó: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Tem pessoas que não conhecem Jesus, que está debaixo da promessa. E você precisa orar por essa pessoa. Eu preciso orar. Ah, mas eu não vou não, porque eu já falei tanto de Jesus para ele. Sim, é você que vai salvar ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creram em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai. E do juízo porque Satanás já está derrotado. E às vezes a gente prega e a gente que quer convencer a pessoa. É o Espírito Santo, irmão. Mas se tu não abrir a boca, se você não abrir a boca, como é que eles vão ouvir? Se você não testemunhar com a sua vida, porque o apóstolo Paulo disse que nossa vida é uma carta aberta para que o mundo leia. Se você não testemunhar, olha, você nem imagina o quanto eu sou vigiado. Não aqui não, em todo lugar que eu passo. Às vezes eu fico só observando. Eu passo no supermercado, eu entro, eu passo pela rua lá, as pessoas ficam olhando, mas pensa que é para me elogiar, não. É para ver a minha queda, gente. A pessoa está lendo a sua vida, o mundo está lendo a sua vida. Ele está vendo, sabe quem é que ele conhece? Ó? Às vezes a pessoa diz assim, ó: quando chegou a pandemia, gente, muita pessoa tinha medo da pandemia, né? Mais medo da pandemia, mas não tinha medo do pecado. E Hebreus vai escrever, ó: não tenha medo daquele que só mata você, tira a sua vida. Tenha medo daquele que pode tirar a sua vida e pode te mandar para o inferno, que é Deus. As pessoas têm morre de medo de Satanás, mas não tem um temor de Deus, gente. Tem gente que morre de medo de Satanás, mas não tem medo de Deus. Entendeu? Então a partilha do pão, sim, ela refere aqui à Santa Ceia. Refeições comuns, mas tinha alegria, tinha caráter naqueles homens. Era uma refeição comunitária, onde eles compartilhavam o seu alimento. O quarto pilar, gente, daqui, que a gente vai ver, está lá em Filipenses 4, 6, diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma, antes tudo seja um vosso pedido conhecido diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graças. Deus olha para a gente e diz assim: olha, qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Qual é o pai que se o filho pedir um peixe, ele vai dar uma serpente? Assim, olha aí para os campos, olha as ervas do campo, olha essas plantas bonitinhas que hoje estão lindas e amanhã ela vai secar com o sol que eu mandar. E eu todo dia cuido delas, quanto mais vocês que são meus filhos. Quanto mais vocês que são meus filhos. Se olhe pro lírio do campo, como é bonita essas folhas. Eu digo para vocês que nem Salomão, na sua glória, se vestiu tão bonito como essas plantas. Mas elas vão morrer daqui a pouco, elas vão secar. E vocês? Eu cuido de você nas pequenas coisas.
E aquele discípulo estava lá, na dependência de Deus, orando, em comunhão, no partir do pão. Quinto pilar, o temor a Deus. Provérbio 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Temor aqui é respeito, gente, não é ter medo, é respeito. Aquele discípulo mesmo estando acuado com o Império Romano, procurando matar ele, os judeus perseguindo, procurando os seguidores de Cristo, eles tinham o temor de Deus. E a gente precisa, como igreja, ter o temor de Deus. Provérbio 14:27 diz assim: o temor do Senhor é uma fonte de vida, para o homem se desviar dos laços da morte. Então havia um profundo respeito e temor de Deus naqueles homens, mulheres. E ali eles viam milagre. Milagres acontecia milagres na vida daquelas pessoas. Soltaram uma ovelhinha minha ali, ela veio ali, chegou cansadinha, mas veio. Liberaram o bichinho agora. Generosidade, irmão. Os crentes vendiam seus bens, eram generosos, gente. Olha, um irmão chegou pro outro e disse assim: irmão, tô com um talão de luz atrasado. Aí o irmão só fez bater no ombro dele assim: vá pra casa que eu vou orar. Não, irmão, o irmão não está pensando só de oração não, ele está pensando de ação. Porque a oração é assim, a oração é como um barco que tem 2 botes. Se você pegar um barco com 2 remos e você pegar só um e puxar para um lado, vai acontecer o quê? Ele vai andar em círculo, né? Quando você pega os 2, ele vai em linha reta, não vai? A oração é assim, orar e agir, oração, orar e agir. E aquele irmão disse: não, irmão, vá para casa que eu vou orar. Irmão, a Equatorial tá para chegar para cortar o tarão do irmão. Será que a Equatorial chega lá e vai esperar pela oração do irmão? Então a gente precisa orar. Esses irmãos eram assim, gente. Eles não estavam nem aí, não. Também naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha nada que distraísse ele, né? Então havia também naqueles irmãos alegria e sinceridade, irmão. Havia sinceridade no coração daqueles irmãos. Apesar de muitas vezes serem pobres, eles comiam junto com alegria e sinceridade de coração. E por isso Deus acrescentava aqueles irmãos todo dia. Não faltava nada, gente. Uma coisa boa que o governo mandou foi Auxílio Brasil, Bolsa Família, Bolsa Escola. Mas deixou o povo preguiçoso. Um pedreiro não encontra mais um ajudante para trabalhar, gente. Aqueles irmãos, eles andavam unidos, gente. Falavam uma só língua. Serviam um só Deus. Eles não tinham medo de passar fome, porque tudo era de todos. Então não estou dizendo para você vender sua casa e dar para os irmãos, não, nem o terreno não, viu? Mas pelo menos quando alguém chegar e bater na sua porta, mendigo, sujo, lembre-se que Jesus está batendo na sua porta. Muitas vezes Jesus vai aparecer na sua porta como um mendigo. O irmão chegou lá e disse que chegou um mendigo lá e disse: rapaz, eu não comi hoje. Ele botou ele para dentro. Ele estava tomando café. Quando ele chegou lá que viu aquele banquete, e aí ele começou a falar e olhar para aquela pessoa mendigo. Quando ele deu as costas para ir pegar água para ele, o mendigo sumiu do nada. Era Jesus, gente. Ele só queria que ele deixasse Jesus entrar na casa dele. E às vezes chega um mendigo na sua porta, sabe o que você diz? Vai trabalhar, vagabundo. Eu não vou dar dinheiro para ele não, porque ele vai usar droga. Eu não vou dar isso por isso. Se você for pensar isso, você não ajuda ninguém. Aqueles irmãos aqui, por isso que eles cresciam na fé, gente. É porque eles não pensavam essas coisas tão pequenas, gente. Eu nunca passei fome não, mas acredito que dói, gente. Dói você estar na rua e ninguém... A pessoa, irmão, gente, em hora dessa debaixo da ponte, não tem uma de pirona, gente. Uma de pirona não é R$1. Não tem uma de pirona para tomar. Não tem um copo d'água gelado para beber. Ninguém acredita nele. E às vezes eu tô lá em casa e a minha filha diz assim: cuscuz de novo, velho. De novo, ovo.
Lá em casa tem uma senhora que ela é crente, ela trabalha para nós 3 vezes por semana. Ela disse, irmão, eu não como frango, não como ovo, não como pão. Assim, pois tá bom você morrer, irmão. Tá bom você ir pra glória, irmão. 3 coisas boas, gente. Pão, ovo e frango, gente. Não abuso nunca eu. Não. Aí eu descobri que a gente comprava um frango, eu nunca comia a moela e o fígado. Ela jogava fora, porque na casa dela ela não come. Assim, aí, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, viu? O negócio aqui tá pegando, viu? Aqueles irmãos, gente, eu jogava fora as moedas que eu gosto demais. Eu comprava moela pra mim de 4, 5. Nunca comia moela. Eu amo ela, né? Então a primeira comunidade cristã, gente, ela se reunia em casas. E ela tinha esse benefício, comunhão, crescimento espiritual. Ela tinha discipulado, evangelismo. Gente, é isso que nós vamos fazer aqui nessa comunidade. Gente, eu não sou político para dizer coisa e depois não cumprir não, gente. Porque eu sei que quem está comigo é Jesus. Ele plantou isso no nosso coração, gente. Olha, gente, você não pensa... Irmão Zé, irmão Rodney, vem aqui os dois, eu esqueci de apresentar vocês. Vem aqui vocês dois. É o Zezinho e o Joãozinho. Olha aqui. Esses 2 homens aqui, gente, eles estão empolgados mais do que eu. Quando eu disse assim, vocês topam tomar de conta daquele GM lá na casa do irmão Júnior, esse aqui não foi nem perguntar a esposa, não foi nem perguntar os filhos, se eu topo. Esse aqui ainda disse assim, ainda vou orar. Assim. Tem alguém, ó, tem alguém que tá com ciúme ali, ó. Ó, pensa 2 cabas machos. Eles falam a mesma linguagem, gente. Eles vão tomar de conta disso aqui. Aí o irmão Zé hoje me deu uma ideia boa. Você, irmão, dá um apoio pra nós. A irmã Rosida vai ficar com ciúme. Irmã Rosida, eu vou botar o nosso gêmeo pra sexta-feira que eu tenho que dar suporte ele aqui, viu? Mas sexta-feira eu vou. Vou dar um suporte a ele. Hã? Não, é só a irmã Julinha, mais a irmã Cida agora. Então eu vou lá sexta, tá bom? E eles vão cuidar daqui, porque precisa, gente. Tá? Daqui um dia, quando multiplicar, eu deixo só um e ele vai o outro pra lá. Tá? Pode sentar. Tá? Vamos avançar. Olha, ele disse assim, mais pra frente ali, viu? Olha, ele quer ir mais pra longe, né? Cadê o irmão Júnior? Tu já pensou no nome daqui do GM? Disse que ia orar. Deus já falou pra ti? Sim. Cada um tem um GM, ó. O irmão Antônio José botou o dele lá, ele foi bem ousado. Ele botou, foi leão da tribo de Judá. O do Valdemir lá, que era mais o irmão Toimbo, é Novo Tempo. É o da irmã Carla, como é o nome? Pedacinho do céu, não é besta não, isso aí, quer morar no céu. O da irmã Julinha, como é o nome? Morada da Esperança, lá é um cantinho bom, é uma esquina, gente. Eu tinha botado que era o canto da onça, mas eles acharam muito ruim. Sabe? É free, gente, é free. É, quem é o outro aqui, ó, o da irmã Raimundo, como é, irmã? Conexão aí? Divina. Como é o lá o do irmão Chico Manuel? O do irmão Petrino? Ele já tinha um nome lá. Como era, Vladimir? Esqueceu. Ele vai para outro gêmeo, ele esquece os outros. Chama da fé, gente. Pensa em 2 mulheres que falam a mesma linguagem, essas duas aí. Ela mais a irmã André. Tá bom? Nós vamos abrir na Barrinha, Boa Lembrança, Santa Teresa. Tá certo? E aqui não vai ficar só esse, não. Aqui vai ficar mais. Tá bom? Então eu queria que você ficasse de pé. E eu queria chamar aqui à frente só as pessoas que necessitam de cura agora. Antônio tem. Se você precisa de cura, pode ficar bem aqui, Andy. Parece que tá bebendo é óleo. É porque ele usa muito ele. O Jeová Rafá. Sabe o que quer dizer Jeová Rafá? Deus que sara, Deus que cura. Ele vai tocar em você. E você vai ser curado. Vai depender da sua fé.
Vai depender da sua fé. Eu não curo, gente. Eu peço. Eu peço em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que há uma imposição de mãos. Você crê em imposição de mãos? Eu só sei orar por cura tocando na pessoa. Às vezes eu oro pelo telefone por causa da distância, mas eu gosto de pegar. Eu gosto de pegar. Não deixa ele aí, só... Queria que algumas irmãs aqui viessem aqui ajudar, que não vai dar para me orar em todos. Certo? Mas eu quero que você entenda que a fé, ela move montanha. Tá? Bote aqui na minha. Uma coisa que a gente aprende nessa vida com Cristo. Se um orar numa pessoa, não quer dizer que um tem mais fé do que o outro. Se um orar no Senhor, o outro não precisa mais orar, porque ele vai cancelar a oração do outro. Entendeu? É assim que funciona no Reino do Céu. Então, se eu orar em alguém, eu não preciso, mesmo que o outro orou, eu não vou mais orar não, porque eu vou cancelar a oração dele, tá? Então eu vou orar na irmã Raimunda. Depois, se eu tiver a oportunidade de outro que não for orado, eu oro, viu? Tá bom? Amém? Tem mais alguém? Deixa eu explicar para vocês como é a cura. A cura do Senhor, ela acontece de imediato, mas ela acontece no meio do caminho. Quando Jesus chama aqueles 10 leprosos, o que ele diz para ele? Vai, te apresenta ao sacerdote. Ele foi curado na hora que Jesus tocou nele? Não. Ele foi curado no meio do caminho.
Quando eles iam caminhando, eles foram curados. E aí eles voltaram quantos? 10%, um só. E agradeceu a Deus. Então a oração que a gente faz, a cura pode acontecer de imediato, mas ela pode acontecer gradativamente, tá? Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia, Senhor. Senhor, Ele está no controle de tudo. Ele há de curar vocês, tá? Ele há de fazer uma cura. 3 anos, né? Cura. Cadê sua mãe? Tá melhor? Sua mãe tá melhor? Né? Cura, gente. Nós vamos cantar agora uma música, porque nós precisamos fazer um clamor pelas nações. O Brasil está passando por uma crise no Rio de Janeiro, né? Pessoas inocentes morrendo, né? Pessoas morrendo inocentemente. A polícia chega num beco daquele ali na favela, ela não vai perguntar quem é malandro, quem é cidadão, ela desce bala mesmo. Então essa música ela diz: Luz das nações, vim para te adorar-te. Tá bom? Vamos orar também pelo a Rússia e a Ucrânia, né? Não estão não, mas os Estados Unidos entram no meio, depois a China entra no meio, aí começa a querer disparar míssil, aí começa, né? Então esse conflito ainda não foi feito acordo de nada lá. Vamos cantar? Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todo, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Então saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei. Aleluia. Só vocês aí, ó.
totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia. Vamos orar agora, encerrando. Agradecendo a Deus por esse momento. Queria chamar o irmão Júnior aqui. Vamos orar pela vida do Júnior. Chamar os dois líderes aí. De novo. Mas antes de fazer isso, eu quero ter um convite do Espírito Santo nessa noite. O Espírito Santo, ele tem uma voz sensível. Sabe como é que o Espírito Santo fala comigo? Com comandos. Eu estava em casa de madrugada, 3 horas da manhã, e disse assim, acorda agora. Ele me acordou. Levanta. Porque o Espírito de morte está rodeando tua casa. Eu levantei como um guerreiro, marchando dentro de casa. Orei. Quase uma hora. Depois que senti o alívio, ele foi embora, aí pronto. Então, o Espírito Santo, ele quer ter intimidade com você. Jesus diz assim, ó, João 14, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo. Eu vou preparar morada para vocês e voltarei para buscá-lo. Então ele quer morar com você aqui para lhe levar para uma vida eterna. E se tem alguém nessa noite ainda que não aceitou Jesus Cristo, eu desafio a você. Eu desafio a você a levantar a sua mão, vir aqui para nós orar por você e deixar Deus fazer uma obra na sua vida. Primeiro convite. Segundo convite, se tem alguém desviado, por um acaso, se desviou, não porque quis, teve uma queda, ou por motivo de não poder mais ir para a igreja, por motivo de distância, se tem alguém que quer renovar os votos com o Senhor, se reconciliar, fazer uma nova aliança, vem aqui à frente. O caso dela que ela me contou, foi 1 ano. Ela pedia, né? Não tinha como se congregar, né? E ela está renovando seus votos hoje. Tem mais alguém, gente? A Bíblia diz assim, ó, Jesus diz assim, ó, aquele que me negar diante dos homens, amém? Olha só o que a Bíblia diz, ó, aquele que me negar diante de mim, dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me aceitar diante dos homens, eu aceitarei diante do meu Pai que está no céu. Então hoje eles estão renovando os votos, né? A gente vai acompanhar eles mais de perto. A gente vai estar mais frequente aqui. No dia que tiver culto lá na igreja lá, se não der para ir, a gente vem, dá um jeito de vir pegar, mas a gente vai caminhar junto agora, porque é isso que Deus quer, tá bom? É isso que Deus quer. Então nós vamos orar. Tem mais alguém, gente, que ainda não aceitou e que quer renovar seus votos? Fazer uma nova aliança com o Senhor. Tem alguém? O Espírito Santo, ele não é muito, ele é ciumento, gente. O Espírito Santo, ele é tão ciumento como um casal de namorado. É nada, é muito mais do que isso. Ele não divide a glória dele com ninguém, gente. Ele não quer que você fique em cima do muro. Ele não quer que você divida a glória dele, ande uma vida dupla. Então, se você ainda não aceitou, ainda dá tempo. Tem alguém? Vamos orar. Irmã Neide, e o irmão Francisco, tá? Queria que você pudesse ficar de pé, estendesse as mãos no rumo daqui
A Bíblia diz que com a imposição de mãos nós temos muito mais poder, gente. Aonde nossas mãos tocar, gente, é diferente do que você só dizer uma palavra. Mas quando você toca na pessoa, eu gosto de tocar em pessoas, eu gosto de pessoas, gente. Pai, aqui estão teus filhos, renovando esses votos contigo. Aqui estão teus filhos, Pai, que querem te servir, continuar te servindo. Aqui o Senhor está abrindo um pedacinho do céu nesse local. Daqui a pouco você faz uma nova extensão para outro lugar. Então eu peço nesse momento que a casa deles sejam coberta de anjos, a sua mãe seja curada do glaucoma, o irmão Francisco seja curado, nós oramos ainda há pouco, pela sua voz, que ela seja normalizada, volte em 100%, sem nenhum resquício de nada. Então nós declaramos o reino de Deus na casa deles. Nós declaramos a vitória na vida deles. Nós declaramos que o Senhor derramará unção sobre eles, dons espirituais sobre eles. Então nós queremos agradecer pela vida do irmão Júnior também, que está aqui, Pai, que tem muita influência nesse local. As pessoas gostam dele, tem as suas lutas, né? Cuida dele dia e noite, protege ele de todo ataque e contra-ataque de Satanás. Coloca sobre esses pedacinhos do céu anjos dia e noite ao redor dele. Guarda a mente e o corpo dele, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos que a paz do Senhor esteja nesse local. Amém? Podeis sentar. Agora, nós trouxemos ali. Quem sabe o que é chá de burro? Chá de burro no Maranhão é chamado mingau maranhense, né? Mesma coisa. Tu nunca comeu chá de burro, não?